Muito bem. Quero desejar um bom sábado a todos. É muito bom estar aqui e poder compartilhar a mensagem de Deus com os irmãos. Tô vendo aqui o André, né? Ficou tão pouquinho tempo ali com a gente na escola, mas que bom, André. É muito bom. Sua irmã, né? O irmão Gilberto estava falando, é Amanda, né? Tá bom, muito prazer. A Neide está ali atrás, que beleza, Neide. Do lado, quem que está aí? É a Sol? Nossa, que beleza, Sol. E do lado tá a Paula, que beleza, Paulinha também. Karina está aqui, está com a família, está com o Jonathan. Olha, todos são muito bem-vindos aqui na Casa de Deus. Para mim é um privilégio estar aqui junto com vocês. O Eglê também está aqui com a esposa e alguns alunos também. Nossa, muito bom vê-los aqui na igreja louvando a Deus. Eu conheci já todas as igrejas do distrito aqui da Redondeza e não conhecia Vila Ema. E fiquei muito feliz quando a Cris me convidou e poder conhecer vocês aqui do distrito, né? No final de contas, fazem parte do distrito de Vila Alpina. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Vamos estudar um pouquinho a Bíblia, meditar naquilo que Deus tem para falar a nós na Bíblia. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Uma história bem conhecida, mas muito importante. Sem dúvida nenhuma, nós vamos aprender, tirar daqui algumas lições, apenas algumas lições. 1 Samuel 17, verso 17. Eu quase que pensei em trocar a história de hoje, pregar um outro tema, mas o Davi veio para mim falando sobre Davi e Golias, e eu falei, tá bom, vou pregar esse sermão que eu tenho de Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17, verso 17 em diante, diz assim: Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Muito bem, até aqui. Essa é uma história muito conhecida, né? De Davi lutando contra o gigante Golias. O pai chama Davi e fala assim: Davi, estou preocupado com seus irmãos. Quero que você vá até a sede lá onde eles estão acampados e traga notícia dos seus irmãos. Leva isso daqui para dar de comer a eles, ao comandante, e eu quero saber como eles estão. Estou preocupado com eles. Para mim, quero notícias. Isso é importante. Davi, no outro dia, de manhãzinha cedo, ele havia preparado todas as coisas. Ele deixou as ovelhas com guarda e foi ver como estavam os seus irmãos. Muito bem. Davi, ele obedeceu ao seu pai, né? Foi obediente ao seu pai. Na realidade, a história de Davi é uma história muito bonita, irmãos. Davi ainda lá no Novo Testamento, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Era assim que Davi era conhecido.
o homem segundo o coração de Deus. Foi o rei mais amado, foi o rei mais querido. Foi com Davi que o povo de Israel conseguiu conquistar todos os territórios que Deus havia prometido. O território ali estava supervisionado e guardado por Davi. Sem dúvida nenhuma, o rei mais importante que o reino de Israel eles tiveram. Mas como é que começa a história? Para a gente contextualizar, vamos lembrar um pouquinho a respeito da história, de como começou tudo isso. O povo de Israel, a gente ainda estudou na lição da escola sabatina, não tinha um rei. Era o sacerdote e eram os juízes que organizavam a nação ali de Israel, o povo de Israel. O povo de Israel, eles foram organizados. Quando eles saíram do Egito, eles eram escravos no Egito, eles saíram como um bando de pessoas. Mas lá no deserto, Deus organiza. É maravilhoso ver como é que Deus organizou, Deus estruturou aquele povo, Deus estruturou numa nação, num povo bem organizado. Eles tinham hora de caminhar, eles tinham os dias de festa, eles sabiam onde acampar, cada tribo acampava num lugar, eles tinham horário para levantar, para pegar a comida, lembra, o maná derretia. Eles ficaram uma nação organizada. Deus organizou e levou o povo para Canaã. Depois de 40 anos no deserto, Israel entrou em Canaã. Mas era assim, Deus conseguia administrar, Deus conseguia organizar o povo, Deus estava ensinando o povo ali. Mas, só lembrando da história, uma recapitulação apenas. O povo de Israel começou a olhar para as nações vizinhas. E eles tinham reis, eram os reis que organizavam a nação. Eles tinham palácios. E o povo de Israel, olhando para as outras nações, eles quiseram ter também um rei. Eles gostavam daquilo que eles viam as outras nações e quiseram copiar as outras nações. Então eles chegam para Samuel, e Samuel naquele tempo era uma pessoa importante, era o sacerdote, ele era juiz, ele era profeta. Olha, ele tinha 3 funções: profeta, juiz e sacerdote. Eles chamam Samuel e eles encontram uma boa desculpa. Eles encontraram uma boa desculpa. Na realidade, o texto sagrado diz que eles falam assim: Samuel, é o seguinte, nós queremos um rei. Sabe por quê, Samuel? O motivo é o seguinte: você é fiel, você é maravilhoso, Samuel, mas os seus filhos não seguem como você segue. E é por isso que nós queremos um rei como as outras nações têm um rei. Eles encontraram o motivo. O motivo era que os filhos de Samuel não eram fiéis como Samuel. O problema, na realidade, não era a corrupção dos filhos de Samuel. Os filhos apenas eram uma boa desculpa para eles quererem ser como as outras nações. Eu não vou ler o texto, apenas uma recapitulação aqui. Mas eles falam 2, 3 vezes, eles dizem assim: nós queremos um rei como as outras nações. Nós queremos ser como as outras nações eles são. É isso que nós queremos ser. Irmãos, aqui está um grande perigo. Olhar para fora, olhar para como o mundo vive, como o mundo se comporta, olhar para as diversões do mundo, as roupas do mundo, olhar para as pessoas de fora e dizer assim: nós queremos ser como eles. Isso mostra aquilo que vai no coração. Isso mostra os reais motivos do coração, querer copiar as outras pessoas
de como elas são. Há um tempo atrás, uma mocinha veio e perguntou assim: pastor, é errado fazer tatuagem? E aí eu perguntei: por que você quer fazer a tatuagem? Você quer fazer a tatuagem porque está na moda? Olha só, na história recente, não, a tatuagem já se faz há milhares de anos, mas a história recente do nosso país, em termos de tatuagem, é assim: quem fazia tatuagem era quem pertencia a gangues. Na maioria das vezes eram pessoas que pertenciam a uma tribo, uma gangue ali. Eu tenho um amigo policial que ele diz assim: pastor, eu prendo as pessoas, até hoje eu faço isso. Eu dou uma olhada na tatuagem, porque de acordo com a tatuagem eu sei de que facção ele pertence. Mas pessoas que alguns acham que são importantes, né? Artistas, cantores, começaram a copiar as tatuagens dessas gangues que faziam tatuagem. E agora, recentemente, alguns anos, artistas e pessoas têm feito tatuagem. Aí eu perguntei: você está fazendo tatuagem para copiar o mundo? Se você quer copiar o mundo, então tatuagem é errado. Porque a tatuagem está falando de você se igualar com as pessoas do mundo. Você quer se igualar às pessoas do mundo, é por isso. Você vê um com tatuagem, você vê outro com tatuagem, você vê... Então você quer copiar. Como você quer ser como eles são, você acha bonito ser como eles são, então você... É esse o motivo que você quer tatuar? E eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, alguns tentando copiar como as pessoas são. Querem copiar os costumes, o jeito de falar, o jeito de vestir. Querem parecer igual a eles são. E aí diz assim: não tem nada demais. Claro. Uma marca no corpo, eu tenho um colega que nasceu com uma marca, um grande amigo meu. Ele tem uma marca, uma cicatriz no rosto, uma mancha no rosto. Não dá para tirar aquela cicatriz, está errado, ele tem aquela mancha, aquela marca ali que ficou no rosto dele. E ele não vai para o céu por causa de uma marca no rosto? Não. Mas o que vai no coração, isso define. Isso é diferente, o que vai realmente no coração. O povo de Israel pediu um rei, eles queriam ser como as outras nações, e Deus deu um rei como as outras nações. Deus escolheu o primeiro rei de Israel. Lembra qual era o nome do primeiro rei de Israel? Se chamava Saul. A Bíblia diz que Saul, no meio da multidão, Saul se destacava dos ombros para cima. Saul era alto, Saul era forte e Saul era bonito. Mais ou menos como o pastor Kleber, assim. Só dá uma olhada. Saul era assim, ele se destacava na multidão. Deus escolheu o rei Saul como as outras nações escolhiam. Escolhiam desta forma. Ele era forte como guerreiro, ele era alto, ele era bonito. Era isso que marcava a escolha de um rei das outras nações. E Deus escolheu um rei como eles queriam. Não era isso que eles queriam? Deus deu Saul. Eu não vou ler os textos aqui, mas quando Deus escolheu Saul, Deus também deu o Espírito Santo para o rei Saul. Diz que o Espírito Santo entrou no coração de Saul. Por quê? Toda vez que Deus chama uma pessoa, Deus capacita. Saul não estava preparado, mas tudo que Saul precisava, Deus deu para o rei Saul. Deus deu e o Espírito Santo entrou, ele profetizou, ele estava dotado ali para poder ser um ótimo rei de Israel. Mas Saul foi se desviando dos caminhos,
ele cometeu 3 grandes pecados. Não só ele cometeu esses pecados, mas ele persistiu nesses pecados. Eu não vou citar os pecados dele, é um outro sermão, mas aí Deus falou, não dá mais. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 13 e o verso 14. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Olha só o que diz o verso 14. Vamos ler o verso 13 também. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura. 13. 1 Samuel 13. Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem como? Segundo o coração. Segundo o seu coração. A pergunta de hoje é a seguinte: como está o seu coração? Como é o seu coração? Essa é a pergunta de hoje. Deus falou com Samuel e Samuel chegou para o rei Saul e falou assim: você não vai permanecer para sempre, nem vai ter uma dinastia. Deus o rejeitou e agora o Senhor está buscando entre o povo dele alguém segundo o seu coração. Sabe que Deus está sempre buscando alguém segundo o seu coração? Se Deus estivesse procurando alguém segundo o seu coração para uma tarefa, para algo especial, ele encontraria aqui pessoas segundo o coração de Deus? Eu espero que sim, espero que ele encontre todas as pessoas aqui. Mas como está o seu coração? Essa é a pergunta de hoje. Deus começou a procurar no meio do povo de Israel alguém segundo o seu coração. Uma vez eu estava em casa, estava conversando, as crianças ainda eram pequenas, hoje eu ainda chamo de crianças, mas já estão grandes, né? Mas eles eram pequenos e a gente estava falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí, conversando, o meu filho perguntou assim: mamãe, se Davi é um homem segundo o coração de Deus, quem é o primeiro no coração de Deus? Ele trocou ali, né? Ele colocou segundo como se fosse um numeral ali, que Davi era o segundo no coração. Quem que é o primeiro do coração de Deus? E eu tomei a frente e falei assim: André, quem sabe, meu filho também se chama André, André, quem sabe você pode ser o primeiro do coração de Deus. Quando a Bíblia diz segundo o coração de Deus, quer dizer de acordo com o coração de Deus, né? Mas quem sabe todos nós possamos ser o primeiro do coração de Deus. Deus começou a procurar e ele encontrou um jovem lá numa fazenda, era um pequeno vilarejo, a cidade de Belém. Era uma coisa bem pequena ali. E ali no interior, num dos sítios ali, morava 8 rapazes. E aí Deus fala para o profeta Samuel: vá na casa de Jessé e unja um dos filhos de Jessé para ser um príncipe, para ser o rei. E Samuel fica com medo, mas Deus fala: faz o sacrifício. Toda vez que alguém era ungido, tinha que se fazer um sacrifício primeiro. E aí Samuel chega lá. Quando Samuel chega, então ele chama, o pai chama os filhos. Chama 7 filhos, só não chamou Davi. Chega o primeiro, Eliabe. Eliabe era alto, bonito e era forte. E Samuel pensa assim: o primeiro rei de Israel
ele era alto, bonito, ele era forte. Esse é o rei de Israel. É assim. E aí Deus, olha só o que Deus fala. Abra a Bíblia. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16. Nós vamos ler o verso 7. O verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Mais uma vez aqui está repetindo a ideia. O Senhor está buscando uma pessoa segundo o coração. Samuel, olha só. Esse verso às vezes não é bem compreendido quando se lê. Deus estava ensinando Samuel. Samuel era realmente, ele era bem entendido na palavra, mas ele ainda não havia compreendido uma coisa. Deus estava ensinando, Deus estava dizendo: Samuel, 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 é o seguinte, você pode ver mais do que o exterior, Samuel. As pessoas veem o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel, você pode ir além daquilo que as pessoas aparentam, Samuel. Samuel, olha, você está olhando só a aparência, mas Deus está buscando algo a mais. Amigos, nós podemos cair nisso também, de olhar apenas para a aparência, julgar as pessoas pela aparência, julgar por aquilo que elas têm, o modo como elas se vestem, julgar pelo carro que elas dirigem, julgar pela casa. Eu conheço pessoas que, se a pessoa tem dinheiro, ela fica até com medo de conversar com uma pessoa que tem dinheiro. E se não tem dinheiro, não tem medo de conversar. Olha, Deus estava falando: Samuel, você pode ver mais do que as pessoas aparentam. Você pode ir além da aparência. Você pode analisar. Talvez você não consiga ler o interior do coração, mas você pode ver mais do que a aparência. Samuel, você está julgando as pessoas pela aparência. As pessoas são muito mais do que aquilo que elas aparecem, Samuel. Irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade narcisista, onde a aparência é muitíssimo importante. Eu não sei se vocês notaram, mas de 10 anos para cá, multiplicou mesmo o número de academias. E a gente vai na academia, um tempo atrás eu estava fazendo musculação, queria ficar fortão, igual o André assim e tal. Aí eu fui. Irmãos, alguns aqui podem fazer academia. Uma coisa tem nas academias. Olha, tem mais do que aparelho para você fazer exercício. É espelho. Você vê o povo levantando e daqui a pouco fica mostrando assim. Vira. Como tem espelho academia? Tem que ficar olhando para o espelho. Não é só para fazer bem o exercício, porque precisa ver no espelho. Muitas academias não são apenas para você ter e desenvolver saúde. É importante saúde. Ainda vimos aqui na mensagem do doutor, né, o endocrinologista falando que fazer exercícios faz bem à saúde. Todos nós deveríamos fazer exercícios, sem dúvida nenhuma. Mas não se faz exercício para a saúde, se faz exercício para a estética, porque o principal é a aparência. O Senhor não vê como o ser humano vê.
O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A pergunta é: como está o seu coração? Deus está buscando pessoas segundo o coração de Deus. O seu coração está voltado a Deus? Deus falou: Samuel, não é esse primeiro, não veja a aparência. Veio o segundo, Abinadab. Samuel também não é o segundo, e veio os 7 filhos. E aí Deus rejeitou todos os 7 filhos de Jessé, e aí rejeitou para ser ungido como rei, né? E aí Samuel fala: acabaram os seus filhos? Não, tem um, é um garotão, é o mais novinho da turma, está lá. Ele está lá cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz assim: nós não vamos nos assentar para comer do sacrifício enquanto o mais novo não chegar aqui. Quando Davi chegou, Deus falou: é esse. Davi foi ungido naquele momento. Quando Davi foi ungido, o Espírito tomou posse de Davi. E aí Davi agora estava ungido para ser rei. Na realidade, Davi vai ser ungido 3 vezes. Essa é a primeira unção. Davi primeiro ele vai se tornar príncipe sobre Israel. E depois, então, ele será ungido uma segunda, até uma terceira vez, quando todo o país, Davi ele consegue unir todo o país ali. Muito bem. Davi continuou no seu trabalho. Ele foi ungido, mas ele continuou sendo pastor de ovelhas. Até que teve uma guerra, sempre tinha uma guerra, e havia épocas até de ter guerra, era a época em que os filisteus invadiam o território de Israel. Quando estava nessa época, Saul convocou soldados. Saul ainda não tinha organizado todo o povo de Israel. Com o passar do tempo, o povo de Israel vai ser organizado, os soldados de Israel, mas naquela época ainda eram convocados soldados. No tempo de guerra que os soldados vinham, vai chegar um momento em que os soldados trabalham direto no palácio e eles não mais voltam para o trabalho. O trabalho deles vai ser serem soldados militares ali. Mas ainda não estava organizado a parte militar do povo de Israel. Então, Saul convocou. E foram os 3 filhos mais velhos de Jessé foram para a guerra. Quando chegaram na guerra, havia um vale. O povo de Israel acampava de um lado e o povo filisteu acampava de outro lado. E a gente sabe na história que havia esse costume, né? Para não haver muitas mortes, então o mais valente, o soldado mais forte de um exército lutava contra o soldado mais forte do outro exército. E aquele que ganhasse a guerra era como se todo o exército tivesse ganho a guerra. Então se fazia as frentes de batalha. Tanto o povo de Israel fazia as frentes de batalha, quanto o povo filisteu fazia as frentes de batalha. É bem descrito isso no capítulo 17. Mas no meio da frente de batalha dos filisteus, você conhece bem a história, saía um gigante. O nome dele era Golias. Golias saía e começava a caçoar do povo de Israel. Começava a caçoar do Deus de Israel. Venham lutar comigo. Venham lutar, dizia Golias. Se você ganhar de mim, nós todos seremos escravos. Mas se não, vocês serão nossos escravos. E Golias não só caçoava dos soldados, mas caçoava de Deus. Qual é o Deus de vocês? Deus de vocês não fez vocês fortes, vocês são fracos. E Golias caçoava do povo e caçoava de Deus. Quando Golias saía e ele começava a desafiar e ninguém saía para lutar ali, então fazia-se as frentes de batalha. E Golias ficava na frente. Só que acontecia o seguinte: o primeiro da frente de batalha do povo de Israel, quando via Golias, e só lembrando, né, Golias era muito grande. Golias tinha
2,50 m, 2,60 m, alguns acham até que 3 metros. Mas ele era alto. A armadura de Golias, e ele não só era alto, porque eu já vi algumas pessoas bem altas, né? Não sei se você já viu pessoas com gigantismo. Eu já vi pessoas com 2 metros aqui no Brasil, 2,40 m. Aqueles magrelos, mas bem alto, um varapau assim, bem grande. É um problema que tem. Como tem o nanismo, tem o gigantismo. Eles são bem altos, não sei se você já viu. Golias não tinha esse problema de gigantismo. Ele não era aquele magrão, ele era fortão mesmo. A armadura, só a armadura pesava 60 quilos. Olha, para a gente carregar um saco de 50 quilos de cimento, você já vai, né? Como é que você carrega? Saul lutava com uma armadura de 60 quilos. Ele era muito forte. Quando o primeiro da frente de batalha via Golias bem na frente dele, isso é descrito na Bíblia, o primeiro ia para trás, falava, eu não vou ser o primeiro a enfrentar Golias. O segundo se tornava o primeiro, aí ele olhava para Golias e fugia, e assim por diante. E o povo fugia sempre da frente de Golias, as frentes se desfaziam e o povo de Israel fugia de Golias. E aí que Golias caçoava mais. Quem são vocês? Quem é o Deus de vocês? Davi chegou nesses dias. Chegou nesse momento. Golias maldizendo, caçoando, zombando dos soldados e zombando de Deus também. Quando Davi chega nessas frentes, ele começa a ver, ele diz assim, quem é que vai ganhar? Quem vencer Golias? O que vai ganhar? E aí o soldado fala assim, olha, vai ganhar presentes, vai ganhar a mão da filha do rei, vai casar com a filha do rei e não vai pagar impostos. Olha só, imposto no Brasil é tão caro. Estou fazendo imposto de renda, é caro, né? É caro e não vai pagar impostos. E Davi falou, e quem vai lutar? Não tem ninguém. Ninguém, todo mundo tem medo. Enquanto Davi estava falando, eu quero ler esse texto. 1 Samuel capítulo 17, verso 28. 1 Samuel capítulo 17, verso 28. Davi estava falando ali, conversando ali com os soldados. Aí, olha só o verso 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Verso 28 diz assim, ele ficou irado com Davi, estava irado, com raiva de Davi. E ele disse assim, por que você veio para cá e com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Eliabe estava irado, vê Davi e Eliabe fica irado e fala assim, Davi, você é mau, hein? Você é presunçoso. Olha, Davi, na realidade, olha só, Eliabe falou, Davi, você é presunçoso, Davi, você é mau, sabe, Davi, você é irresponsável. Ele diz assim, com quem você largou aquelas poucas ovelhinhas? Chama ele de irresponsável. E Davi, olha, vou falar nas minhas palavras, Davi, sabe por que você veio aqui? Só para ver a faca ou a espada comendo, né? Você veio aqui só para ver a batalha, por isso que você veio aqui, você quer ver a batalha, né, Davi? Você quer ver a guerra, as pessoas ali. Irmãos, o que faz uma pessoa quando encontra outra? Aliás, melhor perguntando. O que faz uma pessoa segundo o coração de Deus, quando encontra outra pessoa irado, falando de forma irado com você, falando todas as coisas erradas?
o que uma pessoa segundo o coração de Deus, como age uma pessoa segundo o coração de Deus, quando encontra uma pessoa irado e fala um monte de mentiras. Davi podia se defender, claro que Davi podia. Eu fiz questão, o primeiro verso que nós lemos aqui, eu fiz questão de ainda frisar: Davi deixou as ovelhas com um guarda. Nós lemos isso aqui. Ele não apenas deixou as ovelhas e foi lá para a guerra. Davi não foi lá para ver a espada. Davi estava ali a mando do pai. Davi trouxe comida para os seus irmãos, trouxe comida também para o guarda de 1000. Davi não era presunçoso, Davi não era mau, Davi não era irresponsável, ele não abandonou as ovelhinhas. Davi podia chegar para o irmão: como é que você está gritando, ainda no meio das pessoas? Como é que você pode falar comigo no meio das pessoas? No meio de todo mundo, você está me menosprezando aqui no meio de todo mundo. Davi podia gritar com seu irmão, discutir com seu irmão, mas a pergunta é: o que faz uma pessoa segundo o coração de Deus? O que faz uma pessoa segundo o coração de Deus quando uma pessoa é irado, fala mentiras, menospreza o seu caráter, aquilo que você faz? O que fez Davi? Olha só, verso 30, verso 29, Davi respondeu: o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro. Davi não vai discutir com seu irmão. Davi não vai retrucar com seu irmão. Davi apenas se desvia, ele está irado, ele falou um monte de mentiras, ele não sabe quem eu sou, mas Davi se desviou dele na direção de outro. Simples assim. Davi, naquele momento, ele diz assim: eu vou lutar contra Golias. O rei tenta colocar uma armadura, não dá certo, Davi pega as pedrinhas e Davi vai lutar contra Golias. Estou resumindo a história. Quando Davi vai lutar contra Golias, Golias olha para Davi. Esse é um verso importante. 1 Samuel capítulo 17, verso 42. 1 Samuel 17, verso 42. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou. 1 Samuel 17, 42. O filisteu Golias olhou para Davi e o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. E aí Golias vai dizer: você acha que eu sou um cão para você vir aqui com pedra, com pau, diante de mim? Irmãos, até esse momento, Davi sempre ele é desprezado. Olha só, chega na casa uma das pessoas mais importantes do reino. Samuel era profeta, juiz e era sacerdote. Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Chega na casa de Jessé. Jessé chama todos os filhos, menos Davi. Não, Davi, para que Davi? Davi era desprezado até pelo seu pai. Não, chegou uma pessoa importante, os filhos tá aqui, mas Davi não, deixa Davi lá com as ovelhinhas, deixa. Davi era desprezado pelo pai. Davi tinha o emprego mais simples. O emprego mais simples daquela época era ser pastor de ovelhas. Ovelha é o animal mais mansinho que tem. Davi tinha um emprego mais simples. Davi ele era desprezado pelo pai. Davi foi desprezado pelo irmão. Quem é você, Davi? Você veio aqui só para ver. Davi foi desprezado pelo irmão. Davi foi desprezado pelo rei Saul. Eu não li esse texto, mas o rei Saul falou: você vai lutar, Davi?
Aí Davi tem que contar uma história. Não, eu já ganhei, eu venci de um leão, eu venci de um urso. Aí Saul fala, então tá bom. Mas primeiro o rei Saul desprezou Davi. Lê o texto. Aí vem Golias. Golias também despreza Davi. Davi, em todos os momentos, Davi era desprezado. Mas Davi não se sentia desprezado. Irmãos, Davi era desprezado por todas as pessoas, mas Davi não se sentia desprezado. Se Davi se sentisse desprezado, ele não iria lutar com Golias. As pessoas, apesar de menosprezarem, de preterirem Davi, de colocarem Davi do lado, de quererem rebaixar Davi, Davi não se sentia desprezado, apesar de todos desprezarem a Davi. Até esse momento, Davi sempre é colocado de lado, a não ser quando ele foi ungido lá pelo rei por Samuel. Davi sempre ele é desprezado pelas pessoas. Mas Davi não se sentia desprezado, irmãos, porque o importante não era como as pessoas o viam. O importante para Davi não era o que a pessoa pensava a respeito dele, mas era de como Deus olhava para ele. E Deus não estava importando com a aparência. Quando Deus olhava para Davi, o que Deus via? Deus via o coração. Para ele, a opinião das pessoas, o menosprezo das pessoas não era o mais importante. O importante era como Deus o via. E isso Davi estava cultivando. Enquanto Davi apacentava as ovelhinhas, ele tocava harpa, ele escrevia poesias, ele não parava, ele não ficava assim debaixo de uma árvore só olhando as ovelhinhas pastarem, não. Davi estava desenvolvendo junto da natureza e com Deus o seu coração, o coração dele. Irmãos, o importante não são como as pessoas olham para você. O importante não é como o seu emprego. O importante não é se você tem um maior cargo, se você é assim ou daquele outro jeito. O importante é o coração. Isso é o mais importante, isso é o mais significativo. Isso vai fazer diferença para toda a eternidade. Como é o seu coração? Imagina uma coisa, Davi, ele briga com o irmão, ele coloca a mão, meu irmão, eu não vim aqui, Eliabe, para ver a guerra, eu não vim aqui para ver a espada comendo, eu não vim aqui, sabe, irmão, eu vim aqui porque papai está preocupado com você. Imagina, se Davi tivesse brigado com o irmão, você acha que se Davi tivesse brigado com o irmão, discutido com o irmão, você está menosprezando eu aqui no meio das outras pessoas, olha o que as outras pessoas vão falar de mim, e ainda está dando bronca no meio de todo mundo aqui. Se Davi tivesse brigado com o irmão, Davi não teria espírito calmo para pensar na vontade de Deus, para pegar as pedrinhas. Ele tinha transtornado. Eu já briguei. E eu acho que você também. Quando a gente fica com raiva, irado, como é que você fica com o Espírito de Deus? Você sente o Espírito de Deus trabalhando na sua vida? Davi não brigou. Ele subiu o monte, lá estava Golias. Golias falou assim, você vem com paus e pedras. Você pensa que eu sou cachorro. Eu hoje vou te dar você para comer as aves do céu. E aí, o verso termina de um modo fantástico. Davi, ele diz assim, eu quero terminar lendo esse texto. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o verso 46 e o 47.
Presta bem atenção, é a última lição de hoje e é a lição mais importante. Davi, ele diz assim, verso 46, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E presta bem atenção, olha só o que Davi diz para Golias, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o verso 47, toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Sabe, irmãos, Davi sabia escolher as batalhas que ele iria guerrear e as batalhas que ele não iria guerrear. A batalha, quando o irmão quis batalhar contra Davi, Davi falou, eu não vou discutir com você, essa batalha eu não vou. Mas quando Golias, presta bem atenção, quando o irmão falou mal contra o status, a posição, o caráter de Davi, Davi deixou para lá. Mas quando o Davi viu o caráter de Deus sendo zombado, Davi falou, eu vou defender quem é Deus. Eu vou lutar, e hoje todo o povo de Israel vai saber que aqui há um Deus. Davi não queria mostrar quem ele era. Davi não defendeu o seu status. Davi não defendeu quando falavam mal dele. Não, Davi deixou para lá. Mas para Deus, quando Deus foi zombado, Davi, o objetivo de Davi era, eu vou mostrar quem é Deus. Tem uma pergunta. Quando um programa de televisão caçoa de Deus, fala mal de Deus, fala mal das coisas de Deus, você continua assistindo? Quando falam mal de você, aí você quer defender a sua posição. Aí você quer falar, não, olha, eu sou assim, eu sou, e aí você entra na briga, como que você fala isso de mim? Olha como é que era o caráter de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando falaram mal dele, deixa eu falar, não vou entrar nessa briga. Mas quando falavam de Deus, Davi falava, agora sim eu vou entrar na briga. Agora eu vou mostrar que há Deus em Israel. O objetivo de Davi, irmãos, não era ele se colocar na frente, não era ele se vangloriar, não era ele ser um grande lutador. O objetivo de Davi era mostrar que Deus pode vencer qualquer luta, Deus pode vencer qualquer desafio. Ele não precisa de espada, de lança. Irmãos, Deus não precisava nem mesmo de pedra e de lança. Tem gente que acha assim, Davi pegou 5 pedras e as pedrinhas. Davi não venceu Golias por causa das pedras, nem por causa da espada. Davi estava indo ali, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi venceu porque Deus estava junto dele, ele não precisava de nada. E Davi queria mostrar, hoje eu quero mostrar quem é Deus. Todo o povo vai saber que há um Deus em Israel. Irmãos, quando o seu principal objetivo e o primeiro objetivo for acordar e falar assim, hoje eu quero mostrar que há um Deus lá no meu trabalho. Quando o seu principal objetivo é acordar e dizer assim, hoje eu quero mostrar que há um Deus na minha escola, que há um Deus para os meus vizinhos, quando o principal e o primeiro objetivo é revelar a Deus, é mostrar que
como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso, quando o seu principal objetivo for exaltar e engrandecer o nome de Deus, o seu coração será um coração segundo o coração de Deus. Enquanto o nosso principal objetivo é mostrar quem nós somos, é mostrar quão importante nós somos, é querer, eu tenho problema com isso e aquilo, e nós temos muitos problemas vivendo nesse mundo. Nós ainda, enquanto o nosso eu está em primeiro lugar, nosso coração precisa se desenvolver, precisa ser moldado. Davi não teve o coração de uma hora para outra assim. Davi deixou o seu coração ser moldado. Quando uma pessoa tem o coração segundo o coração de Deus, quando que uma pessoa tem essa característica de ter o coração segundo o coração de Deus, quando ela coloca exaltar a Deus em primeiro lugar. A pergunta que eu faço hoje é a seguinte: como está o seu coração? O seu coração é o principal motivo. A gente tem muitas preocupações, e tem mesmo nesse mundo, mas o principal e o primeiro lugar é exaltar o nome de Deus. Quando o nosso principal e a primeira preocupação for exaltar o nome de Deus, Deus também vai exaltar os seus filhos. Deus vai ser esse Deus que salva, esse Deus que protege. Todo mundo vai saber que Deus não precisa de espada, de lança. Deus não precisa de nada para vencer uma guerra. Deus apenas precisa de uma coisa. Deus precisa do... O que Deus precisa para vencer? De um coração segundo o coração de Deus. É disso que Deus precisa. Eu vou chamar a Raquel aqui para cantar. Ela vai vir aqui. E eu queria que você fizesse uma oração. A oração é simples. Senhor, molda o meu coração, para que ele seja segundo o coração de Deus. Essa é uma oração bonita e importante. Senhor, molda o meu coração, para eu colocar as suas coisas em primeiro lugar, para a minha primeira preocupação e a principal delas ser em primeiro lugar. Irmãos, quando você coloca Deus em primeira preocupação, primeiro objetivo, Deus vai cuidar de você. Nós temos um Deus que salva, um Deus que protege, um Deus que cuida dos filhos. Todos podem desprezar, mas você é principal para Deus. Coloque Deus e deixe seu coração ser moldado. Sofrimento demonstrado lá na cruz, mais uma vez o inimigo derrotado foi por Deus. Que exemplo de vitória, humildade e amor. Tenho toda a confiança neste amigo redentor que veio lá do céu pra morrer em meu lugar. Peço a Ele que me ajude a escolher o que é melhor, e que o céu seja a recompensa deste laço de
se estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proeza, serei um vencedor, pois eu tenho a segurança, tenho Cristo Salvador. A minha fé e ser vitorioso como meu Jesus o é, pra provar à humanidade que no céu existe um Deus intercedendo por todos nós e que em breve voltará. Não há luta sem vitória, nem barreiras intransponíveis, pois se estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proeza, serei um vencedor, pois eu tenho a segurança, tenho Cristo Salvador. Mas às vezes nos vem uma maré de problemas, de Deus me afasto e perco a direção, que eu possa pouco a pouco retornar para a luz que me leva para o céu, passos firmes com Jesus. Estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proeza, serei um vencedor, pois eu tenho a segurança, tenho Cristo Salvador, meu Salvador. Sem vitória, nem barreiras intransponíveis, pois se estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Vamos orar. Senhor Deus, lhe agradecemos, porque tendo o Senhor do nosso lado, é tudo que nós precisamos para ter vitória nesse mundo. Molda o nosso coração, Senhor, que o nosso coração seja parecido com o coração de Jesus. Jesus, que realmente o Senhor esteja tirando os pecados, removendo e nos fazendo ser cada dia mais parecidos com o nosso Salvador. Cuida de nós. Te oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.